Estou prestes a ficar miserável, pobreta mesmo, morar na sarjeta, sabe? Debaixo de algum viaduto, vocês podem me ver aí em breve, sabe por quê? Porque eu realizei a maior aposta da minha vida ao dizer que Romeu Zema não será vice de Flávio Bolsonaro. Sei que vocês estão pensando, esse nego é louco, esse nego é maluco, não escuta ele é retardado. Eu fiz essa aposta com um dos meus melhores amigos, Renato Batista, Renato de Souza Batista, arroba Renato Batista MBL, salvo engano. Já vou colocar o arroba dele para vocês seguirem aí, Renato Batista MBL. Eu não vou estar colocando o link aqui porque ele é rico e não me paga nada, né? Então não vou estar divulgando esse cara de graça, mas ele é bom, bonzinho. Quase tão bom quanto o velho Siga. Eu realizei recentemente 3 apostas na minha vida. Uma eu ganhei, a outra eu perdi pro David Pirajá. E agora do Renato eu vou ganhar novamente porque ele é meu filho. Tá? O Renato está convicto de que Romeu Zema será vice de Flávio Bolsonaro e eu estou dizendo não vai. Porque eu gosto de comprar as coisas na baixa. É aí que eu demonstro o meu valor. Tá? É aí que eu demonstro que esse nego sabe que tá falando e tanto é que eu sei que eu já vou te colocar aqui, ó. Siga o Negro, caso não me conheça, apoie o canal via Pix, dívidahistórica.gmail.com, dívidahistórica.gmail.com, sem acento até mesmo porque tu não saberia onde colocá-lo, mas com H. Espero que esse erro grotesco tu não cometa. Cai direto no meu Pix. Pra que isso? Pra ter acesso ao conteúdo especial? Não, criatura. É simplesmente para que eu continue aqui. Porque se eu sair daqui, se não cair mais Pix, se não cair 30, 50, 100, 200, 500 reais, tá bom, até 500. Eu vou sair daqui, eu vou embora, vou pegar minhas coisinhas e vou voltar pro Instagram, onde eu já tenho um público maior, me dá mais dinheiro e tal. Vou voltar pra lá, mas eu tô vindo pro YouTube justamente pra poder conversar com vocês, pra poder trazer uma análise de qualidade que eu tô vendo nem a grande imprensa tá fazendo. Então as análises boas estão aqui. Aqui estão os melhores, junto com o velho, tá bem? Então faz o Pix pra mim, pra eu continuar nesse programa, tá? Só que acontece que é o seguinte, ó. Siga o Negro, olha o que tá acontecendo. O Renato está passando o guri no meu rosto, né? Porque as recentes notícias está aqui, ó. Flávio Bolsonaro insiste em Zema para vice da chapa. Eu disse, Renato, você não tem nada a ver, isso aí é a mídia, isso é a armação da grande imprensa dizendo, dele me trouxe, tá bom, Jota, então olha isso aqui. Jair Bolsonaro quer Zema como vice na chapa de Flávio, então tal pai quanto filho, negócios de família, casos de família estão acontecendo. E daí eu já fiquei um pouco mais preocupado. Mas quando eu vi isso aqui, eu pensei, ficarei pobre em breve. Dá uma olhadinha. Siga o Negro! Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Tá, ok. Apesar desse vídeo ser extremamente sem graça, ao meu ver, com carisma de uma batata, não é comum que nós vejamos flertes entre 2 pré-candidatos de partidos distintos do mesmo campo político. O que é comum. Agora é o momento que eles começam a se matar para buscar pelo protagonismo do seu campo. Eventualmente uma dobradinha lá na frente, durante as eleições, onde mais ou menos a gente já sabe como vai ser o segundo turno. Beleza, isso acontece. Mas agora, em abril, maio, o que é isso? Isso não acontece. Isso é uma raridade. Isso não é uma coisa nova na política. Principalmente depois que começou esse papo de federações, né, que os partidos agora estão se unindo, se comportando como um só, isso se tornou cada vez mais raro na política. Não é normal não ver esse carinho todo, esse relacionamento quase sexual, sabe? Ai, blinda aqui, tu vai entrar na minha chapa? Não, tu entra na minha, eu entro na tua, sabe? Isso não é normal. Mas eu sabe de uma coisa? Eu vou dobrar a aposta. Renato Batista, leve todo o meu direito. Shut up and take my money. Eu vi esses dias uma menina falando que isso era coisa de gay, né? Quando o cara mistura inglês com português na frase. E uma coisa que eu adorava falar. Só que depois disseram que não se mistura, né? Mas tá aqui, Renato Batista, pra ti, ó. Seu canalha, safado, sem vergonha. E eu vou te provar. Shut up and take my money, tá? Porque eu vou dobrar a aposta. Romeu Zema será candidato à presidência da República e Flávio Bolsonaro terá outro vice. Primeiro eu vou dizer por que Romeu Zema será pré-candidato. Tá? Eu vou até anotar porque senão eu vou esquecer. Eu vou esquecer e eu faço questão de deixar vocês com todas as informações que vocês merecem. Toma dele aqui, eu vou dizer, por que ele será? Ó.
por que será? Depois eu vou dizer por que Flávio não o terá. E depois eu vou dizer quem será. Quem será? Me diga quem será. Eu tenho que parar porque senão o YouTube vai me dar ban, porque como a minha voz é igual ao do Belo, eles podem confundir, tá? Por que Romeu Zema será pré-candidato à presidência da República? O primeiro motivo de todos, eu conheço o Partido Novo, tá? E agora vem uma galera, meus amigos do Novo, o pessoal do Novo que me acompanha, que se participa do partido, ficam bravos, ficam irritados. Ah, não fala assim, eu vou falar. Gente, o Partido Novo, ainda que ao longo do tempo venha abandonando essa ideia, nasceu com o discurso antissistema. Ponto, todo mundo esquece disso, mas existiu. O Novo já foi antissistema. A ideia é que tudo que está aí é errado, a ideia é que a política é corrupta e que precisamos de gerencialistas, né? Pessoas oriundas do setor privado para trazer o gerencialismo, o modus operandi do Estado, da iniciativa privada para o Estado. É aí que saiu o Novo, e inclusive daí que saiu o Zema, né? O Zema não era um político, como ele não era um político, então a gênese do partido foi essa, né? Vamos lá, vamos trazer a gestão privada para a gestão pública. Por isso que grande parte do, do eleitorado do Novo é um eleitorado com mais grana, porque é uma galera que saiu do setor privado. É uma galera que sempre teve essa ideia de vamos transformar o Brasil numa grande empresa e a partir daí vamos gerenciá-lo, né? Por isso que eles faziam isso aqui, ó. Toma deles, meu! Que fase maravilhosa! A política já foi linda, né? Toma! Novo vem aí para renovar, pra vida cuidar. Toma, que talento, que dancinha, meu! Que maravilha, cara. O Novo era isso aqui, galera. Isso era o Partido Novo. Então era aquela ideia de um pessoal 50 anos mais, ricos, né, classe média alta, e que repudiava tudo que estava na política atualmente. O Novo ele não vai se entregar tão facilmente ao PL, que é o partido do Centrão, o partido de um mensaleiro como Valdemar da Costa Neto. O Novo por muito tempo flertou com a mesma coisa que eu flertei. Cadê? Tá por aqui. Não tá mais. Será que eu fiquei bravo e joguei fora? Né, que era o meu livro que eu tinha da Lava Jato. Então essa ideia de contra a corrupção, ser ficha limpa, privatizações, fazia parte da, sem utilização do dinheiro do fundo partidário, fazia parte da gênese do Partido Novo, que é um pouco, tinha um processo seletivo para pessoas de fora da política entrarem, né? Essa recusa a pessoas que já estavam em migração no partido, essa ausência de gestão por parte dos políticos dentro do próprio partido, ou seja, se você foi eleito, você não participa da diretriz do partido, né? Tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que eu discordo, né? Várias coisas que eu discordo, né? Eu já fui filiado ao Partido Novo. Mas essa era a ideia inicial. E aos poucos isso está sendo abandonado. Agora já usa um fundo partidário, agora os mandatários claramente têm um maior espaço nas decisões do futuro do partido, né? Então, aos poucos eles estão abrindo mão daquilo que era ser novo. Né? As alianças partidárias, né? As coligações, as federações. Federação não porque não é federado, né? Mas as uniões que existiam dentro até mesmo dessa ideia da união da direita, que eu dei esse termo, mas a união da direita, o Novo agora já está cedendo, mas é aos poucos. É algo muito devagar, lento, gradual e seguro a mudança que o Novo está fazendo. E, de certa forma, eu acho até que é interessante do ponto de vista de análise política, tá, cara? Vocês se esquecem que eu gosto de fazer análise política, tá? Eu tenho meu partido, eu tenho minha militância, mas eu gosto de análise, tá? Tirando corações, tirando paixões, tá? Paixões, eu só amo Esporte Clube Internacional. E cada vez menos, tá? E a Ana Castela, que é uma mulher que está acima de qualquer outra preferência na minha vida. Tirando a Ana Castela e o Esporte Clube Internacional, não existem paixões, beleza? Quando se faz análise política, né? O que existe? Existe um partido que tomou a seguinte decisão: fazer uma sucessão de forma lenta, gradual e segura ao bolsonarismo. Então é uma aliança, mas é uma aliança que sabe que ali na frente vai acontecer uma cisão, que vai acontecer uma traição. Tanto é que o papel do Novo hoje
Geralmente ele é ocupado por bolsonaristas, principalmente nessa janela partidária que ocorreu. São bolsonaristas que não conseguiram espaço no PL e que viram que seriam mais fácil eleger pelo Partido Novo. Então tem vários nomes assim, o Girão, o Ricardo Salles, aquele cara de Minas Gerais, o Marco Antônio Costa, tem vários nomes assim. A própria Marina Helena, em certa medida. Né? Então são bolsonaristas que foram para o Partido Novo, por terem nojinho do PL, né? Porque é um partido difícil de ser defendido, dificílimo de ser defendido, com o Valdemar da Costa Neto lá. Tu não pode defender uma agenda, o Moro conseguiu, não sei como, mas uma agenda de combate à corrupção, combate ao mensalão, combate aliás, de defesa da Lava Jato, e depois ir pro partido do Valdemar da Costa Neto, que mensaleiro, que apoiou o Lula. O PL foi vice do Lula por muito tempo. Tem até hoje coligações com o PT em vários lugares do Brasil, principalmente do Nordeste. Tem gente do PL que anuncia voto no PT lá. Então, assim, é um partido de centrão. E vários bolsonaristas, inclusive filiados ao PL, assumem isso. Né? Então o Novo não vai querer se juntar tanto com o PL. Essa é a minha percepção. Primeiro motivo pelo qual eu acho que ele não vai ser vice. Então, como foi em 2022, desculpe, que tinha a candidatura de João Amoedo, mas todo mundo sabia que grande parte do pessoal do Novo já estava fazendo campanha pro Jair Bolsonaro desde o primeiro turno. Né? Não, desculpa, 2018, tá certo. 2018 veio Amoedo, mas grande parte já estava fazendo campanha pro Bolsonaro, desde o primeiro turno. Ricardo Salles era um desses. Anunciou um caminhão de som. E agora isso vai se repetir. É muito mais cômodo para eles não pegarem os ônus, não somente do PL, mas de Flávio Bolsonaro, em um momento que vai ser extremamente atacado. Não começaram os ataques ainda no Bolsonaro. Não começaram. Por que não começaram, cara pálida? Porque o PT precisa da garantia. Flávio Bolsonaro era um balão de ensaio, meu povo. Era uma tentativa do Jair Bolsonaro acertada, ao meu ver. Acertada, porque Jair Bolsonaro ia tomar um tapetão se o candidato fosse Tarcísio. E é por isso que eu acertei isso. E quem não acredita em mim, vai olhar minhas entrevistas na Jovem Pan, antes de eu ser mandado embora. Mas vai olhar minhas entrevistas na Jovem Pan quando eu disse o seguinte: eu não acredito na candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas quando todo mundo já estava discutindo qual é o seu ministro da infraestrutura do Tarcísio. Quando todo mundo já estava decidindo quem é que ia apoiar o Tarcísio no interior da Paraíba. Eu disse, Tarcísio não vai ser candidato. Com a candidatura dele posta. Já formando ministério, formando aliança partidária, formando migrações entre grandes quadros partidários para fazer o quadrinômio do voto. Eu disse, Tarcísio não vai ser candidato a presidente da República. Quando todo mundo dizia para saber se Tarcísio teria o lugar garantido no segundo turno, eu disse, sim, terá. E é forte candidato e nem sei se vai ter segundo turno, porque ele vai disputar o governo do estado de São Paulo. Eu disse isso. E todo mundo me chamar de louco, né? Vamos ver se alguém vai me chamar de louco agora também, quando eu estou dizendo que Zema não será vice de Flávio. Ah, mas veja bem, são dois nomes da direita. Isso é o que menos importa na política, e se tu não sabe disso, por favor, se tu não sabe disso, tu vai me fazer um pitch de 200 reais. 200 reais. Se tu achar que o que manda na política é ideologia, tu vai me fazer um pitch de 200 reais. Tá? Porque tu vai ficar aqui, vai assistir todos os meus vídeos, vai ficar até o final nesse canal, porque eu não quero ninguém burro aqui. E vai ter um monte de gente me xingando nos comentários, tá? Vai ter um monte de gente. Ah, esquerdista. Ah, tu é fascista. Ah, tu é MBL. Isso eu sou. Ah, tu é MBL. Ah, tu é missão. Vai ter um monte de gente falando isso. Mas aqui eu faço análise, eu não faço torcida. Torcida é internacional e pra ter a Ana Castela aqui, ó. Deitada na minha frente. Tá? Isso eu faço torcida. Me perdi. Quando eu penso na Ana Castela, eu me perco. Então quem é que vai ser o vice do Flávio Bolsonaro? Eu não sei quem vai ser o vice do Flávio Bolsonaro. Eu sei que ele vai precisar fazer. Eu sei que ele vai precisar cumprir. Ele vai precisar ser do PP. Ele vai precisar ser do Republicanos. Ele vai precisar ser do União Brasil. Primeiro, fundo partidário. Primeiro, tempo de televisão. Segundo e terceiro, fazer um carinho no Centrão, porque o Centrão tá ficando de fora dessa jogada. E o Flávio Bolsonaro sempre disse, por mais que tu negue, por mais que tu chore, por mais que tu te decomponha fortemente, eles adoram o Centrão. Todo mundo gosta do Centrão. Eles vão precisar do Centrão e querem um Centrão. Tarcísio era o candidato ficha 1 do Centrão e, inteligentemente,
Jair Bolsonaro percebeu isso. Tarcísio era pá de cal no bolsonarismo. Se Tarcísio fosse eleito, mesmo dizendo que Bolsonaro é o pai dele, é o guru dele, é o amor dele, é a paixão dele, ele ia passar a perna em Jair Bolsonaro. Claro que ia. Era o candidato do Kassab, era o candidato do Ciro Nogueira. Era o candidato de todo mundo. Era a morte do bolsonarismo. E todo mundo, grande parte das pessoas, querem um bolsonarismo morto politicamente. Querem um bolsonarismo superado politicamente. Inclusive, na minha opinião, o Partido Novo, que tá só esperando o velho ir de cachorro-orelha, tá lá como um urubu rondeando o velho, para depois assumir o lugar dele, porque sabe que o PL é um partido de situação sem Bolsonaro, sem Jair Bolsonaro. Tem um filho que é louco, que é o Carlos. Tem um filho que enfia os pés pelas mãos, totalmente incontrolável, como o Eduardo Bolsonaro. E tem um filho vagabundo, bandido, que é o Flávio. Então o PL vai ver, será que realmente vale a pena ficar com os Bolsonaros sem o Jair? E o PL vai fazer esse cálculo. E o Partido Novo já vai falar lá, ó. E quando me vê aos meus braços, me dê um sorriso. Sou eu, novo lindo. Vai estar lá preparado para receber os caras. Com o cu bem aberto. O cu assim, ó. Bem aberto. O cu aberto. Maravilha de cu, meu. Que cu bom. O cu vai estar assim, ó. Bem aberto. Já falei do fundão, já falei da tentativa do Novo em se manter um partido. Olha, nós temos o nosso candidato puro, lindo, maravilhoso, independente, sem escândalo de corrupção, esse é o nosso candidato. Mas no frigir dos ovos, no ouvidinho, estamos todos juntos com o Flávio. Mas precisa ter um candidato limpo, como é Romeu Zema. Romeu Zema é um candidato limpo, sem esquema de corrupção, com uma boa gestão em Minas Gerais. Precisa ter o Zema, ainda que tenha um gosto de um picolé de chuchu, para quando esse candidato for à rua com a camisetinha laranja, novo 30, não é? Brasil, ficha limpa e processo seletivo e sem fundão e fora Moraes. Essa é importante também. Vai poder falar fora Moraes apoiando o Flávio? Eu não sei. Eu acho que o Flávio vai tangenciar ao máximo. E me cobra aqui, tu que é bolsonarista, tem muito bolsonarista que me segue. O Flávio Bolsonaro não vai dar um pio sobre o STF por grande parte da campanha. Por quê? Porque senão ele vai preso, porque ele é bandido. Eduardo não é bandido. O Eduardo vai preso pelas coisas que tá falando nos Estados Unidos, lá fazendo as pataquadas dele, querendo ou não. Não vai preso por uma questão ideológica. O Flávio não. O Flávio vai ficar quietinho. Não é à toa que tudo que contraria o STF, ele mesmo diz que é contra. Ele já falou no Roda Viva recentemente que era contra o impeachment de ministro. Já falou que na participação agora do veto ao Messias ele não teve absolutamente nada a ver com isso. Por quê? Porque ele precisa se mostrar no STF, se dizendo, olha, eu sou um cara tranquilo. Sou apenas um cara tranquilo. Apenas um cara tranquilo. Por favor, não me prenda. Eu sou apenas um cara tranquilo. Eu não tenho nada a ver. Eu sou aquilo que todo mundo espera de mim. Eu sou o meu pai mais moderado. O Brasil precisa de moderação. Esse é o Flávio Bolsonaro, ó. Ele é tranquilo. O que mais que eu posso falar pra vocês? Já falei do fundão. Já falei do Zema e da pureza do Partido Novo, que ainda tenta resistir a algum polo referente a isso. É importante ter um candidato livre de corrupção para manter os seus princípios e seus valores. Já falei... Não, tem uma coisa que eu não falei ainda. O Zema, ele achou o seu lugar, achou o seu discurso. O Zema não vai ganhar de ninguém no carisma. A minha bunda preta, peluda, tem mais carisma que o Romeu Zema. O meu cu preto, peludo,
pós caminhar 2 horas no Ibirapuera suado, fedendo, tem mais carisma que Romeu Zema. Pode ser um excelente governador, ter ótimos resultados econômicos, pode ter nem privatizou tanto, né? Mas enfim, pode ter salvado o estado de Minas Gerais de uma catástrofe, de uma hecatombe. Eu nem sei se fala essa palavra, porque eu não sei falar essa palavra. Uma hecatombe da gestão petista que tinha no estado de Minas Gerais. Mas não tem carisma. E para ser presidente precisa ter carisma. Não precisa ter necessariamente proposta. Inclusive o Lula ganhou sem proposta nenhuma. Inclusive o Flávio pode vir a ganhar sem proposta nenhuma. Porque tá dizendo, eu não quero falar sobre proposta nenhuma. Não é o momento de falar proposta nenhuma agora, porque senão vão me copiar. Senão vão me copiar. Senão vão me acusar daquilo que eu não sou. Que nem quando o Flávio votou agora favorável à lei da misoginia, né? E falou, não, tive que votar favorável, senão depois a esquerda vai falar de mim, falar que eu sou misógino. Imagina o que ele vai falar quando for presidente. Não, eu vou tomar um impeachment. Não, se eu falar mal da STF, eu vou tomar um impeachment. Então, nossa estratégia, vamos ficar quietinhos. Não vamos xingá-los. Essa é a estratégia dele. Silêncio. Safado. E tem gente que fala, não critica senão ele não ganha. Fala o Bolsonaro ganhar hoje com o discurso que ele tá fazendo, eu tô preso, tá? Lei da misoginia, que o Flávio Bolsonaro votou favorável, faz isso, prende. Se questionar uma mulher politicamente e constrangê-la no debate público, pode ser preso. Inclusive, tô sendo alvo disso, tá? Mas não posso falar sobre isso ainda. Até o doutor e a doutora me permitirem. Os doutores do velho Siga, né, meu? Merecem um aumento, tadinhos. Uma coisa muito importante, né? O Zema, ele achou, ainda que não tenha esse tato, esse carisma e tem um gosto de um picolé de chuchu e do meu cu suado pós 2 horas correndo em Ibirapuera, ele achou um discurso importante que o Flávio Bolsonaro não vai fazer, que é o discurso dos intocáveis. Vocês devem ter visto, né? Aqueles bonequinhos que ele tá fazendo e tá colando bem. Pelo que eu tô vendo, tá rolando bem, né? Os discursos lá que eles botam aqueles parecendo os Muppets. Ele. Aqui, ó, toma. Maravilha. Tá rolando, o pessoal tá gostando, tá crescendo nas pesquisas, a mídia tá, né, pro Romeu Zema, estão adorando que ele tá crescendo, né? Achou o discurso. Precisa se manter limpo. Precisa levar o nome do partido. Se tem uma possibilidade de fazer em torno de 5% dos votos, até para o próprio Partido Novo é melhor. Leva o nome do partido, com um bom governador, com bons resultados. Dificilmente vai ser ponto central de ataque. Tem aquele jeito minorinho do Romeu Zema. Tá comprando briga com o Gilmar Mendes. Tá comprando briga com o Alexandre de Moraes. Pode fazer os 5%, 8%, Romeu Zema. Não mais que nós. Mas pode ter um bom desempenho. Não tem motivo nenhum para retirar a candidatura. E o Flávio não quer por quê? Além do Centrão, além do tempo de televisão, eles precisam beijar a mão do dono deles, que é o Centrão. O dono da candidatura de Flávio Bolsonaro do PL é o Centrão. Por quê? Porque a moeda do Jair Bolsonaro já está posta, que é a cabeça de chapa. Acabou. Jair Bolsonaro, dentro da composição da candidatura presidencial, acabou. Indicou o filho dele. Tá mais do que pago. Fatura liquidada. Agora o Valdemar diz, agora a chave é do velho. Traz a teta pra mim. Agora é a hora de eu mamar. Daí agora ele vai escolher todo o resto da composição, meus amigos. Daí agora ele vai estar com Senada, dar com pau no Brasil inteiro. Ele vai querer compor. Ele também precisa colocar os dele. Não é assim. O que é? Vai escolher o presidente? Vai escolher o vice? O que é isso? Não, agora precisa de alguém do PP, do Ciro Nogueira. Agora precisa de alguém do União Brasil, pra não dar União Brasil pro Lula. Né? Do Rueda. Alguém do Republicanos. Agora vai entrar os donos do jogo. Eles precisam dessa fatura. E outro motivo. O Zema, ele comprou muita briga no Nordeste. Não sei se vocês se lembram. O Zema, ele comprou muita briga no Nordeste. O Zema, ele foi um cara que... ele chegou a formar aquela... como é que é o nome da colisão
do Zema, que era um negócio de União Centro-Sul. Deixa eu até botar aqui, vamos ver se a gente consegue lembrar. União Centro-Sul. Frente Sul-Sudeste. Era aí, essa é o nome da frente do Zema. Que buscava basicamente trazer esse protagonismo para a região sul e sudeste, aquela que ela considera produtiva. E nisso ele atacou o Nordeste também, e não foi a primeira fala do Zema atacando o Nordeste. E não necessariamente eu discorde, porque eu não considero que foi um ataque ao Nordeste nem de longe. Foi a ideia de trazer para o polo produtivo a ideia de também obter um maior apoio, principalmente do governo federal. Quando a gente fala do Pacto Federativo do Brasil totalmente distorcido, a região sul e sudeste sai prejudicada desse pacto, né? Que é um pacto dos amores, o pacto do vulnerável, né? Então eu entendo essa linha do Zema e de certa forma até concordo, mas vai falar isso pro eleitor do Nordeste. Enquanto o Lula tá lá levando água, luz, telefone, tênis, Nike Shox, bolsa gostosa, sei lá, mas o que deu pro Nordeste, né? Então, precisando vencer a rejeição no Nordeste, vai chamar um cara que cria Frente Sul? Um cara que critica abertamente essa maior tensão por parte do governo federal à região do Nordeste? Acho muito difícil. Vai chamar para sua composição alguém que não consegue um bom desempenho? O Zema foi reeleito no primeiro turno. Ele tinha a campanha. O cara que foi reeleito em. Olha isso aqui, cara. Isso é bizarro. O cara foi reeleito em primeiro turno em Minas Gerais. Bem votado. E no segundo turno que ele poderia cagar para qualquer outra campanha. Não tinha campanha de deputado, não tinha campanha de nada. Ele podia cagar para todas as campanhas e focar só em Jair Bolsonaro. Só em Jair Bolsonaro. O Bolsozema. Ele vai lá e faz essa cagada, essa burrada. E o Lula vence, cara. Como é que ele, solidamente um cara de direita, vence no primeiro turno e deixa o Lula vencer no segundo no estado de Minas Gerais? Isso é constrangedor, isso é vergonhoso. Isso é patético. Isso é patético. Então ele não tem essa força toda. Agora imagina com um desgaste acumulado de 2 anos. Vai ter menos força ainda. Então não vai ter o Nordeste, não tem Minas Gerais garantido, é homem, sendo que o eleitorado que Flávio precisa é o eleitorado nordestino, é o eleitorado feminino, e Minas Gerais é um estado populoso, né, e funciona como swing state. Não vai ser. Gostou da análise? Gostou do nosso bate-papo? Gostou da nossa conversa? Isso que hoje eu tava sóbrio. Imagina quando eu bebo. E às vezes eu bebo aqui junto com vocês. Curte, comenta, compartilha o teu crioulo favorito. Lembre-se sempre, se gostou da análise, pra eu voltar aqui, faz o pix pro nego. Tá ali, ó. Dividahistórica@gmail.com 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 reais. Eu vou adorar, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo. Compartilha aqui, te inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.